Olá, com certeza você ouviu falar muito do tal do teto de gastos. Entenda agora como ele funciona. Olá, já está na Constituição brasileira, e isso faz 3 ou 4 anos, uma coisa que é inédita em quase todo o mundo. É o chamado teto de gastos. O que é o teto de gastos? É o seguinte, o orçamento, por exemplo, do ano de 2021, ele tem que ser exatamente igual ao orçamento de 2020 mais a inflação. Portanto, se o orçamento de 2020 era 100 e a inflação foi 5, este ano, 2021, o orçamento teria que ser de 100 mais 5, 105. Isso é bom ou mal? Essa é uma grande dúvida que nós temos. Eu quero dar um exemplo simples e outro mais complexo. O que é um exemplo simples? Na sua casa. Na sua casa, se um mês você estoura o seu orçamento, você tem que ficar os próximos 2 ou 3 ou 4 ou até 6 meses deixando de comprar coisas até importantes para você para que seu orçamento se equilibre. Portanto, na experiência de uma família, está correto. É uma empresa. Ora, se uma empresa gasta mais do que tem condições de pagar, digamos que as vendas caiam e, consequentemente, sua despesa mantém-se alta, ela precisa reduzir a despesa. Infelizmente, as empresas escolhem pela demissão, pela redução de outros custos, para não acumular prejuízos. O que me parece, fico triste pelas demissões, que é o caminho que todo mundo usa. Entretanto, quando você fala de um país, é diferente. E é diferente, inclusive, do município e do estado. O município, ele também tem que fazer isso. Eu já fui secretário da Fazenda aqui da minha cidade de Maringá e nós pegamos o município quebrado. Ora, se o município deve e se a receita, a arrecadação é sempre a mesma, cabe a você economizar, cortar investimentos, cortar gastos para equilibrar e pagar a quem a prefeitura deve. O Estado do Paraná, também já fui secretário de Estado do Planejamento, é a mesma coisa. Se o Estado está devendo, ele tem que conter investimentos, conter gastos, para pagar o que deve e equilibrar entre o que ele arrecada e o que ele gasta. E a União é a mesma coisa? Não. Aí que está a grande diferença. Porque só 2 países do mundo inteiro usam esse teto de gastos. Porque não é assim que funciona na União. A União, ela tem um Banco Central, ela pode emitir títulos e vender no mercado, ela pode fabricar dinheiro na maquininha. Então, há uma diferença muito grande e eu quero primeiro explicar sobre a importância da União não ter o teto de gastos e depois vou tratar sobre os efeitos. Olha, se no ano 2021, como está acontecendo, o orçamento é só o orçamento deste ano, mais a inflação, isso quer dizer que a capacidade de investimento da União é pequena. Ora, se é pequena a capacidade de investimento da União, ela não vai investir em estradas, não vai investir em escolas, não vai fazer infraestrutura de saneamento básico. E se ela não gasta, as empresas que prestam esse tipo de serviço não serão contratadas. E se elas não são contratadas, elas não contratam trabalhadores, não pagam impostos. Esses trabalhadores que não têm emprego não consomem e a economia vai aumentando a sua crise. O teto de gastos, ele acaba de fato aumentando a crise econômica e não resolvendo como seria na sua casa, na empresa, na prefeitura ou mesmo no estado. É um equívoco achar que o teto de gastos pode contribuir para um país desenvolver-se. Para um país desenvolver-se, é importante que o Estado faça o seu investimento, que ele faça com que as pessoas tenham um salário digno, porque essas pessoas vão consumir, vão comprar na sua cidade, as empresas venderão mais, contratarão mais pessoas, mais fábricas abrirão, mais pessoas pagarão impostos e aí o equilíbrio vem. No tempo do presidente Lula, não tinha esse teto de gastos e a economia bombava. No tempo da presidenta Dilma, não tinha desemprego, a taxa de desemprego era 4%, não tinha teto de gastos. E as empresas vendiam muito, pagavam-se impostos e a economia crescia. Portanto, tratar a União
como você trata a sua casa, uma empresa ou a prefeitura ou o Estado, é um equívoco e aumenta a miséria. Concretamente, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, o orçamento de 2021 no SUS, que hoje é o principal instrumento de enfrentamento à Covid-19, é menor o valor do que do ano passado, 2020. A educação, o orçamento da educação no Brasil foi cortado em 26% esse ano em relação ao ano passado. Os investimentos na agricultura familiar também foram cortados. Ora, por que foi cortado? Porque para manter o equilíbrio, o governo escolhe onde ele vai cortar, para manter só a correção do orçamento mais a inflação. E como esse governo tem compromisso com as grandes multinacionais, com os banqueiros e com o capital internacional, ele corta da educação, da saúde, da infraestrutura, para garantir o pagamento do mercado financeiro. Olhem só, os custos financeiros dentro do orçamento chegam a 47%. Os outros 53% é previdência, salário, ajuda para a educação, para a saúde. É por isso que o governo Bolsonaro mantém o pagamento dos serviços financeiros que ele tem, das dívidas internas e externas que ele tem, no nosso caso hoje, interna, e com isso, para pagar essa conta, que não é atingida pelo teto de gastos, ele corta os recursos daquilo que a população precisa. Por isso, a conclusão que se tem, e já está aprovado, é que o teto de gastos ele atinge diretamente o mais pobre. E aí, o governo, para atingir esse resultado desse equilíbrio, privatiza, corta recursos de empresas estatais, não contrata mais servidor público. E para quem é que é atendido pela estatal? Quem é atendido pelo servidor público? Quem é atendido pelo SUS, pela universidade pública? Quem é atendido pela escola que é construída no bairro são os mais pobres. Por isso, o teto de gastos, ele nada mais é do que concentrar ainda mais a riqueza na mão de uma minoria que detém o poder desse país e amplia com isso a miséria, a pobreza, o desespero da população que nós vivemos hoje. Basta ver e comparar com os Estados Unidos, um país capitalista. Claro que eu não concordo com o modelo capitalista, e em especial o americano, mas lá, Joe Biden, que é o presidente da República, ele distribui recursos, ele depositou $1.400 na conta de cada americano para que ele consuma e volte a gastar mais. Ele aumentou no orçamento dos Estados Unidos investimentos para as creches públicas, para a universidade pública, ele aumentou o investimento, enquanto no Brasil a gente faz o contrário. E eu quero dizer isso, se Paulo Guedes, se Bolsonaro copiam tanto os Estados Unidos em tudo e acham que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, por que não copia também e acaba com o teto de gastos? Porque interessa ao grande capital. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, o que é bom para o Paulo Guedes não é bom para o Brasil. Um grande abraço.